Tenha vontade dele nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E o holocausto, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Diga comigo: não deve ser apagado. O que não deve ser apagado? Tem fogo aí, irmão? Se você tem fogo aí, então você já está entendendo essa palavra. Eu vou repetir. Depois de expirar suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial. Desculpa, vou repetir de novo. E a colocará, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois de expirar suas vestes e a porá outras roupas, e levará cinza para fora do arraial em um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. De novo, não deve ser apagado. Você pode dizer comigo: o fogo não deve ser apagado. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor. O calor está acabando, gente. Você pode glorificar a Deus por isso? Está acabando esse calor. Aleluia. As crianças já estão com ar-condicionado. E queremos que até quarta-feira, o dia da festividade, a nave da igreja também já estará com ar, em nome de Jesus. Amém? Nós cremos nisso, que aqui está quente, eu não sei aí, mas aqui já está pegando fogo. Aleluia. Essa palavra de Levítico está falando sobre, está dizendo sobre uma ordem do Senhor a Moisés. Deus, ele ordenou a Moisés que o fogo não se apagasse, que o fogo queimasse continuamente no altar, que permanecesse sempre aceso. É uma ordem que Deus deu a Moisés e disse para ele como que deveria ser feito, que os sacerdotes deveriam jogar a lenha e pela manhã arrumar o altar para que o fogo não se apagasse. Quando eu estava lendo essa palavra, imediatamente o Senhor falou já ao meu coração sobre o fogo não se apagar. O pastor está trazendo uma palavra sobre avivamento, e nós estamos vivendo esses tempos de avivamento, porque os sinais do avivamento estão se manifestando. Pastora, como assim? Eu não estou vendo nada. Então é porque você não quer ver, porque está acontecendo. As pessoas estão falando sobre a igreja, as pessoas estão falando sobre a igreja azul, as pessoas estão falando que as pessoas que vêm na igreja azul estão sendo transformadas. As pessoas estão falando sobre o encontro com Deus, que as pessoas que passaram pelo encontro com Deus e usam aquela camisa azul estão sendo transformadas. Então o avivamento ele já está acontecendo. Hoje eu fui buscar ração para o meu cachorro no pet shop. Eu entrei lá no pet e o rapaz disse: Andressa, e ele me conhece só de ir no pet shop e sair, de entrar e sair lá, levar meu cachorro para tomar banho e sair. E ele falou assim: Andressa, você é pastora, né? E eu sorri para ele, eu disse: sou. Aí ele virou para a moça do caixa e falou: não falei que ela é pastora? Ela é da igreja azul. Está todo mundo indo lá naquela igreja. Você é crente e não conhece a igreja azul?
Ele perguntou para ela: você é crente e não conhece a Igreja Azul? Pastora, como que é o nome da Igreja Azul? Eu falei: a Igreja Apostólica do Alinhamento Pleno. Ela falou assim: você é nova, né? Eu falei: você não viu nada. Se você ir lá na Igreja Azul, você vai ver tanta gente nova, mas com tanto poder de Deus, que a nossa idade vai impactar você. Você vai dizer: como pode uma pessoa tão nova ter tanto de Deus assim? E eu vou te dizer: é por causa da entrega, é por causa da busca, é por causa da renúncia. E eu saí de lá do pet shop e eu falei: está acontecendo. Está acontecendo, porque isso são sinais do avivamento. E Deus falou ao meu coração sobre o fogo, queimar continuamente no altar, porque não tem como nós vivemos esse avivamento se nós não estivermos incendiados, se nós não estivermos queimando na presença de Deus. Não tem como. E o mais interessante disso, que quando Deus ordenou a Moisés, ele disse como deveria manter a chama acesa. E há uma regra aqui que nós lemos para manter a chama acesa. Precisava jogar lenha, precisava que os sacerdotes estivessem lá pela manhã, que eles arrumassem o holocausto. Quando fala de arrumação, um lugar onde pega fogo, tirar a cinza de lá, limpar o lugar, jogar mais lenha. E na nossa vida também é assim. Para que nós possamos estar queimando continuamente, nós precisamos ir toda manhã e limpar, jogar lenha, tirar a cinza, arrumar o altar e começar a clamar a Deus pelo fogo, para que o fogo de Deus venha e queime. Isso quando nós falamos de renúncia, quando nós falamos de altar. O Rafinha ministrou aqui sobre o altar. Quando nós falamos de altar, nós falamos de entrega, nós falamos de renúncia, nós falamos de sacrifício. Não tem como nós queimarmos e sermos incendiados se nós não renunciarmos. Pastora, mas eu já não peco mais. Eu já não tenho mais uma vida de pecado. E quando eu peco ali sem querer, eu corro para o arrependimento. Glória a Deus por isso. Mas para você viver queimando e para você incendiar, para vivermos esse tempo de avivamento, nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos, como eu disse no início, ter uma fome de Deus, ter uma vontade de provar dEle, ter uma vontade dEle, de estar com Ele. As coisas, hoje em dia, queridos, elas querem nos distrair. Elas querem nos levar para longe da presença de Deus. Quantas vezes nós não acordamos e a nossa preocupação é que roupa vestir, o que comer, o que nós vamos fazer naquele dia. Mas se nós aprendemos a de manhã fazer como os sacerdotes faziam, limpar o altar, tirar a cinza. Sabe o que é a cinza? É aquele dia anterior. Sabe, o dia mau já passou, ele tem fim. E limpar o altar fala disso, da gente tirar a cinza, tirar aquilo que já foi, tirar o passado, tirar aquilo que já morreu, tirar aquilo que está apagado. Aí limpa o altar e joga mais lenha. Pastora, como eu jogo lenha? Antigamente eles tinham que ir lá pegar madeira, fazer tudo bonitinho. Tá? Não, hoje é como eu disse no começo, é fechando a porta do seu quarto, é orando, é falando com Deus. O que a lenha está representando a sua entrega, a lenha está representando a sua renúncia, a lenha está representando: Deus, eu queria estar dormindo, mas eu estou aqui falando com você, porque eu estou jogando lenha, porque essa chama, esse fogo não pode se apagar, ele tem que arder continuamente. Eu não posso ter oscilação, eu não posso hoje estar bem e amanhã não, eu não posso hoje estar queimando e amanhã não, eu preciso estar assim continuamente, eu preciso estar assim todos os dias. Porque eu estou pregando essa palavra, queridos, porque há pessoas nessa igreja que têm vontade de Deus, porque há uma geração aqui que tem vontade dEle. Como eu sei disso? Quando o pastor Jonas está ministrando sobre avivamento aqui, eu olho para trás, eu vejo as pessoas jogadas no chão, eu vejo gente lançada, eu vejo jovens que poderiam estar em casa, que poderiam estar em qualquer outro lugar, mas escolheu estar aqui. Eu vejo eles lançados no chão. E aí eu entendo que nós precisamos manter essa constância. O que nós precisamos é estar constantemente dessa forma. Nós sempre brincávamos, eu brincava às vezes com o Giovanni, nosso discípulo, eu brincava com ele, falava: Giovanni, você vive numa bolha. Eu brincava com ele, muito. E depois eu falei para ele assim: olha, eu descobri que a gente vive na bolha. Não é ele que vive na bolha, nós vivemos numa bolha. A minha trajetória da minha vida era da igreja para casa,
da casa para a igreja, para o discipulado, para a célula, para a casa de paz. Vivi aqui, só aqui. E aí voltaram às aulas presencial da faculdade. E aí quando eu cheguei lá, me deparei com outro mundo, que não é o meu mundo. Eu me deparei com uma outra realidade de pessoas, com uma outra perspectiva de vida que eles têm, se é que dá para chamar de perspectiva, porque a maioria não tem perspectiva. Eu curso psicologia e a maioria das pessoas que fazem psicologia fazem terapia e tem depressão. Só que estão fazendo psicologia para curar alguém. Mas não entenderam que primeiro precisa ser curado, primeiro precisa ser restaurado, primeiro precisa ser transformado, para depois querer fazer isso na vida de alguém. Por isso, queridos, que há um monte de psicólogo por aí, dando conselhos errados, porque são pessoas frustradas, porque não são pessoas bem resolvidas. Eu não sou contra você procurar um psicólogo, não, procure teu pastor, procure teu líder primeiro. Se não resolver, tudo bem, procure orientação de psicólogo, mas vá num psicólogo cristão. Eu conheço pessoas que tiveram o término do relacionamento, família destruída, porque psicólogo aconselhou, disse, o seu casamento está te fazendo mal, separa. Por quê? Porque são pessoas frustradas, porque são pessoas que não foram curadas, pessoas que não acreditam mais no projeto de Deus, que é a família. Então elas vão falar para você fazer aquilo que elas acreditam, e já estão indo contra até a ética da psicologia, porque a ética da psicologia não te deixa aconselhar desse jeito. Estão ferindo a ética por causa das suas feridas, porque uma geração que é carregada de mágoa. Mas Deus está levantando nesse tempo uma geração incendiada. Deus está levantando nesse tempo uma geração que está dizendo, Senhor, não importa o preço que eu tenho que pagar, eu vou jogar lenha no altar, e essa chama vai ficar acesa, e essa chama vai ficar continuamente acesa. Deus precisa de pessoas como eu e você. O mundo precisa, não Deus, o mundo precisa de pessoas como eu e você. Deus não precisa de nada nem de ninguém, Ele quer os disponíveis, Ele quer aqueles que estão querendo, porque Deus não é intruso, Deus não é intrometido. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entra, senão Ele não vai entrar, Ele vai ficar só na porta, Ele vai ficar só batendo. Mas a decisão de dizer, Deus, pode entrar, e todo dia pela manhã vai queimar, eu vou jogar a lenha, eu vou tirar a cinza, eu vou tirar o dia que passou, eu vou tirar a mágoa de ontem, eu vou tirar a tristeza que me causaram ontem, eu vou tirar o problema de ontem, eu vou tirar a ferida de ontem. A cinza está representando isso, e aí eu vou pegar a lenha, que é a vontade do Senhor, e eu vou lançar nesse altar para queimar. Só que isso tem que ser contínuo, tem que ser sempre, tem que ser todos os dias. Abra tua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 1 diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adorando e louvando o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou ler novamente. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O rei Davi planejou levantar a casa do Senhor, mas para Davi ficou no planejamento, porque quem realizou, quem edificou a casa do Senhor foi o rei Salomão.
Foi no tempo de Salomão. Ele edificou a casa, e quando nós vemos, e você vai lendo capítulos mais para frente, você vai ver que ele edificou a casa do Senhor para queimar o holocausto. Ele edificou aquele lugar para incendiar, para buscar a Deus. E eu fico me perguntando, mas a palavra de Deus diz isso, que Salomão se questionou e pensou, mas como pode um Deus tão grande morar nesse lugar? Se a Bíblia diz que nem céus e nem terra o contém. Se nem mesmo os céus e a terra o contém, como poderia Deus morar naquele lugar? Salomão começou a levantar a casa do Senhor com tudo que havia de melhor naquele tempo. Pensa em uma coisa bonita. Pensa em tudo que há mais valioso hoje em dia, de ouro, prata e tudo que há valioso. Você for lendo um capítulo antes, capítulo 6, você vai ver como, capítulo 5, 6, você vai ver como foi a construção do templo. Ele pensou nos detalhes, em todos os detalhes, e deixou aquele lugar a coisa mais linda. Mas Salomão tinha consciência. Como será que vai habitar nesse lugar um Deus que nem céus e terra o contém? Ou seja, um Deus sem limite, um Deus que nada pode segurar ele. Ei, queridos, sabe onde a presença desse Deus habita hoje? Naquele tempo, Salomão estava levantando a casa do Senhor, mas hoje, esse Deus que nem céus e terra o contém, está morando dentro de mim e de você. Eu não sei como pode um Deus tão grande querer habitar dentro de nós, mas essa foi a escolha dele, para mim e para você. Foi habitar dentro de nós, foi morar dentro de nós. Essa é a casa dele agora. A Bíblia diz que Salomão começou a preparar tudo de melhor. E aí fizeram uma reunião. Rei, você pensou em toda a estrutura, mas e a parte espiritual? E aí Salomão começou a chamar os melhores sacerdotes daquele tempo. Salomão começou a pesquisar quem era o melhor levita daquele tempo, melhor maestro. E aí falaram para ele de Asaf. Falaram que Asaf era o melhor maestro, era o melhor levita, havia adorado com o rei Davi. Só que falaram assim para o rei Salomão: rei, só que ele está aposentado, ele não toca mais de 5 anos, ele está aposentado, ele não pode mais. Só que você é o rei, ou seja, você pode mudar as regras quem faz é o rei. E o rei disse: então a regra acabou, não tem mais aposentadoria, não tem mais aposentado para adorar a Deus. Manda chamar Asaf, porque quem vai reger a orquestra vai ser ele. Quem vai conduzir os levitas, a adoração dos levitas dentro da casa do Senhor, no dia da inauguração vai ser Asaf. E aí sabe o que eu me lembro da palavra de Deus em Joel 2:28, que a palavra de Deus diz que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão. Ou seja, Joel estava profetizando, também dizendo que não há aposentado, não há idade para buscar a Deus, não há idade para estar na casa do Senhor, não há idade para reger, não há idade. Asaf estava aposentado segundo a lei deles, mas o rei Salomão acabou com a regra. Manda chamar Asaf, que quem vai reger é ele. Ei, querido, não importa a sua idade, não importa como você chegou aqui, não importa se você se sente velho demais ou novo demais, porque o propósito de Deus é maior, porque o propósito de Deus é maior. A regra mudou, e a palavra de Joel é que os velhos terão sonho, é que os filhos e as filhas profetizarão. A regra agora é a regra do Espírito, daquilo que o Espírito quer fazer através de mim e de você. Mandaram chamar Asaf, vai Asaf. Levaram a arca para dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque a presença, a estrutura estava linda, pastores. A estrutura estava a coisa mais linda. Mas a estrutura não é nada sem ele dentro. E aí conduziram a presença do Senhor. Levaram a presença do Senhor até lá. Não adianta se a casa está bonita. Não adianta se a gente colocar ar-condicionado aqui. Ele tem que reinar aqui. Não adianta se a gente colocar piso do mais caro nesse lugar. Não adianta se eu pegar a melhor cadeira para você. Não adianta.
Não adianta se eu preparar a melhor escolinha para as crianças, se ele não estiver, se a presença dele não tiver, eu não quero ir. Se a presença de Deus não for, nós não temos que estar. Nós temos que melhorar o templo, temos. Salomão fez o melhor. E acredite, nós estamos fazendo o melhor. É de noite, esse pastor enchendo o saco. Dia e noite. Cada dia ele acorda com uma ideia diferente. Cada dia ele acorda com um projeto diferente. Eu estou cheia dos projetos dele na minha cabeça. Tem hora que ele fala que eu já nem sei mais se ele falou, se ele não falou. Porque tem que ser o melhor. Mas o melhor é para comportar a tua família aqui. O melhor é para trazer os teus amigos aqui. O melhor é para trazer a tua casa neste lugar para estar adorando a Deus. É para que você venha cultuar a Deus. Porque o que vale mesmo não é a estrutura. O que vale é a presença dele nesse lugar. O que está valendo é a presença de Deus. Os anciões estavam todos reunidos. A arca estava no lugar. E a Bíblia diz que o rei foi orar. Quando você vai ler a oração do rei, a casa estava preparada. Tudo lindo. Tudo no devido lugar. Os anciões, os sacerdotes, os levitas. A arca estava ali. A presença de Deus estava ali. E aí o rei vai orar. Porque pode estar tudo bonito. Pode estar tudo organizado. O louvor pode estar cantando lindo, a dança pode estar ministrando lindo, a presença de Deus até pode estar ali, mas se a gente não falar com Ele, Ele não se manifesta. Se você não orar, se você não clamar, Ele não se manifesta. Porque Ele não está preocupado com a estrutura, com o que você preparou. Ele quer ser a nossa habitação. E Ele está batendo a porta. Se você abrir, Ele vai entrar e vai habitar dentro de você. Estavam todos lá no lugar e o rei Salomão fez uma oração. A oração do rei me chamou a atenção. Porque ele não estava orando para ele. Ele não estava orando pedindo coisas para ele. Ele não estava orando agradecendo a Deus por aquela linda estrutura. E pela orquestra e pelas pessoas, não. Ele começa a orar pelo povo. Ele começa a dizer assim: Deus, Senhor, quando esse povo entrar aqui na casa do Senhor, ouve a oração deles. Senhor, se eles pecarem e eles se arrependerem, perdoa os pecados deles. Ele começa a orar pelo povo. E começa a pedir pelo povo. E a Bíblia diz que ao final da oração, desceu um fogo do céu, e a glória do Senhor encheu toda a casa. O fogo desceu depois do sacrifício. O sacrifício foi a oração. Ele estava orando, e a glória de Deus encheu toda aquela casa. Porque não dá, queridos, para Deus encher a casa se nós não estivermos orando, se não tivermos uma vida de oração com Deus. O sacrifício, a oração é o que vai atrair o fogo, é o que vai manter o fogo da minha e da tua vida, a chama acesa. Não há um lugar de honra maior que nós devemos estar, a não ser no altar do Senhor. Altar é lugar de morte, é lugar de sacrifício, é lugar de entrega. O altar é um lugar onde, quando nós pensamos que estamos perdendo, na verdade nós estamos ganhando. Porque quando nós estamos orando, nós estamos como Salomão, pedindo perdão a Deus pelos pecados. Estamos clamando a Deus por misericórdia. E aí a gente pensa: estou perdendo. Porque quando a graça de Deus nos confronta, nós não sentimos nada. E aí nós estamos orando a Deus, estamos falando com Deus. E parece que nós estamos perdendo. Eu não sou ninguém. Eu não vou conseguir, Senhor. Eu tô aqui te pedindo perdão porque eu errei outra vez. E aí a gente pensa que está perdendo. E Deus está dizendo: é essa oração. É essa oração verdadeira. Não é aquela oração em voz alta que você fica fazendo para que os outros vejam. Não, é aquela oração de arrependimento. É aquela oração de súplica. É aquela oração de reconhecimento. É aquela oração de entrega. É essa oração. É essa oração que vai atrair o fogo de Deus, que vai atrair a presença de Deus. Então, quando parece, querido, que você está perdendo, quando o teu líder te confrontou, quando o pastor trouxe uma palavra dura para você, quando você, depois de um discipulado, saiu triste, e aí você pensa: eu estou perdendo,
Você pensa, agora eu desci uns 3 degraus, porque eu fiz tudo errado. Mas se houve arrependimento, se houve clamor, se houve oração, se houve lenha, então há fogo. Se há lenha, há fogo. Então, se houve isso, houve perdão de Deus para você. Houve perdão de Deus para você. Então há fogo de Deus para você. Nós precisamos entender isso. Através da oração é que o fogo vai vir. A essência do que aconteceu foi descrita 2 vezes. No capítulo 7, diz assim: a glória do Senhor encheu a casa. E depois diz de novo: a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Por 2 vezes ele disse: a casa do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Isso é o avivamento. A glória do Senhor não encheu só a casa. Ela tinha enchido toda a casa. Com todos que estavam lá dentro. A glória do Senhor encheu a casa e o povo de Deus tinha consciência de que a glória de Deus estava ali. Nós precisamos ter essa consciência quando a glória de Deus chega, sabe? Às vezes nós iniciamos o culto e estamos na adoração, no louvor, e eu vou ali fora pegar alguma coisa, eu vou ao banheiro, enfim. E aí eu passo ali atrás, tem pessoas conversando ali. Aí eu vou lá fora, tem pessoas conversando lá fora. Gente que finge que está com calor. Só que eu não ligo de suar, tem gente que liga, né? Mas isso vai acabar também, daí eu quero ver qual vai ser a próxima, desculpa, mas eu passo ali, tem gente conversando ali. Não tem a consciência que a glória do Senhor está na casa. Depois senta com a gente no discipulado, não entende por que a vida não muda. Não entende por que Deus não usa. Não entende porque a glória de Deus não está nos ombros, não está manifestando a glória de Deus. Não entende porque não consegue ganhar família para Jesus. É porque está distraído. Aquele povo, a Bíblia diz que eles tiveram a consciência de que a glória de Deus havia invadido aquela casa. Ai, pastor, aqui tem dia que o culto está chato. Tem dia que eu fico lá fora porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Então o problema não está na presença de Deus, o problema está em você. Você precisa queimar mais, precisa separar lenha para jogar lá. Porque o problema é que está te faltando lenha. Porque onde tem lenha tem fogo. Então se nós estamos na primeira oração aqui, nós já estamos queimando. Se o ministro subiu aqui e está dizendo: igreja, nós clamamos agora para que o Senhor venha. Já era. Desde a primeira oração, quem tem lenha tem fogo. Desde a primeira oração já tem gente que tem que estar assim. Já tem gente que tem que estar rendido. Já tem gente que tem que estar falando em línguas. Por quê? Porque a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está enchendo aqui. A lenha é a minha entrega. E o fogo, ele arde de dentro para fora. Aí depois tem gente que não entende. Porque tem gente conquistando, porque tem gente rompendo, porque tem gente vivendo um avivamento, porque tem gente sendo usado, porque tem gente ganhando vidas, porque tem gente levando multidões para o encontro, porque tem gente multiplicando célula. É porque tem gente que tem lenha. É porque nós estamos em uma geração onde estamos separando a lenha, assim como os sacerdotes faziam, para que o fogo não se apague. Nós estamos numa geração que ao acordar, a primeira coisa que nós falamos é: bom dia, Espírito Santo de Deus. Onde a primeira oração é deixar as coisas que aconteceram para trás, deixar o ontem. E eu não vou dizer vou além, e não é nem viver o hoje, não é nem viver o agora. É até viver o agora, mas com a cabeça lá no futuro. É fazer agora, mas pensando lá na frente, pensando no futuro. Hoje nós tivemos uma dinâmica na aula da faculdade. Foi engraçado que era uma menininha com uma flor, e aí matavam a flor, passavam em cima da flor, ela ficava triste, mas ela não desistia, plantava outra flor e aí ela cuidava, cultivava aquela flor, e apareciam várias flores. E ela ficava feliz com o resultado. E a professora pediu para nós nos reunirmos em grupo e cada um falar o que achou daquelas imagens. Não havia legenda, só havia imagem. E aí eu pedi para o meu grupo se eu podia falar. Que eu nem gosto de falar, né? E aí eles falaram: não, Andressa, pode falar. E aí eu falei assim: professora,
aquela florzinha dela significa persistência. Mesmo que um monte de gente matou a florzinha lá, passou por cima, não deram credibilidade para a florzinha dela, mas essa menina não vivia no presente, ela vivia no futuro, porque quem vive no futuro não desiste. E mesmo com todas essas condições, ela não desistiu. E eu estava dentro do Uber, e o Uber olhando para trás, e eu aqui na aula, dentro do Uber, falando isso para a professora. Eu falei, ela não desistiu, então ela viveu no futuro. Porque ela sabia que se ela cuidasse daquela florzinha, se ela cultivasse, se ela protegesse ela, o final era um jardim. O final era um jardim. E adivinha o que a professora me falou? Andressa, por que você não escreve um livro? Eu falei, professora, eu já estou escrevendo. Eu vou te dar um quando eu terminar de escrever. O nome do livro, professora, é Ouse Sonhar. Você não está morto. Por quê? Porque nós vivemos no futuro. Nós não vivemos no presente. Nós fazemos as coisas no presente, mas nós vivemos como os que sonham. Nós já estamos lá no futuro. Andamos como aqueles que sonham. Então não importa, queridos, como está a sua vida hoje. Eu estou te convidando nessa noite a você jogar lenha no altar continuamente. Eu estou te convidando a junto comigo, você queimar. Nós vamos viver quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos viver dias poderosos. Subirão ministros, homens de Deus nesse lugar, mulheres de Deus nesse altar, para trazer uma palavra para mim e para você. Os incendiados, aqueles que têm lenha, vão vir todos os dias. Aquele que tem lenha vai queimar todo dia. Aquele que tem lenha, que está entendendo essa palavra, a partir do próximo culto domingo, já na oração, já vai estar assim, ó, falando em línguas, já vai ser arrebatado no primeiro louvor. Por quê? Porque eu não preciso de uma canção, porque eu não preciso de um movimento de dança, porque eu não preciso olhar para o lado e ver se o pastor, ou o obreiro, ou o diácono, ou o meu líder está adorando a Deus. Eu não preciso saber se ele tem lenha ou não, eu não sei. Eu sei que dentro de mim há lenha, porque há fogo. Eu sei que dentro de mim há uma fome e uma sede por ele, há uma vontade, um desejo dele, de estar com ele. O mais interessante é que quando, pastores, o fogo caiu e encheu a casa, ninguém elogiou Salomão. O projeto foi de Davi. Quem executou foi Salomão. Os sacerdotes levaram a presença de Deus, levaram a arca. Os levitas estavam adorando a Deus. Mas quem levou o crédito não foi nenhum deles. Quem levou o crédito foi Deus. Não honraram os sacerdotes, nem que prepararam o sacrifício. Olha o que a Bíblia diz. Chegou no final, no versículo 3. Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo, a glória do Senhor sobre o templo. Olha o que eles fizeram. Eles não foram lamber o pastor, não foram dizer pro rei que a pregação dele era boa, que a oração dele encheu a casa. Eles não foram elogiar ele, beijar o pé dele. Não, olha o que aconteceu. Eles se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento. Adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A glória ainda é dele. A glória pertence ao Senhor. Quando a casa dele está cheia da tua glória, a glória é dele. Vão subir nesse altar pessoas conhecidas, bênção, homens de Deus, conhecidíssimos, mundo afora aí. Eles vão vir aqui, mas a glória não é para eles. Tomara que o dia que eles vierem, o culto esteja cheio, assim como o dia que eles não vierem. Não é sobre o rei Salomão, não era sobre ele. E a glória de Deus encheu aquela casa e eles entenderam isso. Se inclinaram e começaram a adorar a Deus. Queridos, não é sobre a minha vida, não é sobre a vida do pastor Jonatas, não é sobre a vida do apóstolo Dorival, que tinha uma promessa há anos e anos. Não é sobre isso. Não é nem sobre a nossa entrega,
Porque a palavra de Deus diz que para que outros possam viver, é necessário que alguém morra. Então o que nós estamos fazendo, o que os pastores fazem, é para que haja vida em outras pessoas, é renúncia, é entrega. Mas não é sobre nós, não é para nós. Se havia algum tipo de idolatria dentro do seu coração, porque o pastor Jonatas não está no culto hoje, porque a pastora Andressa não veio no culto hoje. Se havia algum tipo de idolatria no seu coração, arranque isso agora. O rei Salomão tinha tudo para adorarem a ele, para pessoas idólatras que não tinham entendimento adorarem a ele, porque foi ele que fez tudo. Mas a glória de Deus, a glória tem que ser para ele. Tem que ser para ele. Eles deram glória para Deus, e nós temos que dar a glória para Deus. Não faltou festa, não faltou convidado especial, não faltou beleza naquele lugar, mas quando Salomão orou, Deus interviu na reunião, Deus chegou no culto. Quando Salomão começou a orar, a casa se encheu da glória de Deus. A glória era para ele, a glória não era para Salomão, a glória era para Deus. Ei, queridos, eu tenho algo para te dizer. Deus vai intervir nesse culto nessa noite. Deus está fazendo isso. Ele está entrando no culto, está fazendo do jeito dele. Está acabando com o cronograma do culto, está acabando com o nosso horário de acabar o culto. Mas quando você lê as histórias dos avivalistas, porque eu escuto muito o Jonatas falar sobre isso, ele me ensina muito sobre os avivalistas, fala muito comigo sobre isso. E quando você vai vendo as histórias dele, não havia hora para acabar. Aliás, eu vou além, não havia dia para acabar. Para você, mãe, você pode dizer, mas pastora, assim como eu já pensei várias vezes, eu tenho um filho, e quando vai dando 10 horas, eu vou me preocupando com a janta dele. Eu vou me preocupando porque ele não comeu, e chegar em casa eu tenho que preparar a janta ainda. Então, veio Deus e falou ao nosso coração, e agora nós estamos dando janta para as crianças na igreja. Então não se preocupe mais com teu filho. Você pode segurar um pouquinho a janta, mas agora tem janta para as crianças. Eu não sei quem chegou depois que conseguiu ver, mas as mesinhas montadas lá fora. Hoje teu filho comeu arroz, comeu feijão, comeu salada, comeu nuggets. É justamente para você não ter desculpa. É justamente para você não ter desculpa. Como diz o Jonatas, quem crê dá um jeito, quem não crê dá uma desculpa. Mas eu estou diante de uma geração que crê. Eu estou diante de uma geração que tem lenha para queimar. Eu estou diante dessa geração. Como está a sua casa hoje, querido? Como está a sua casa? Eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje, mas como está a sua casa? Porque a casa do Senhor naquele tempo era o templo que Salomão havia construído, mas hoje a casa do Senhor é a minha e a tua vida. Como está a casa do Senhor? Pastora, desconheço que eu sou morada dele. Então nessa noite eu vou te fazer um convite. Abra a porta para ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele mudar tudo de lugar. Pastor, eu desconheço esse fogo. Peça a ele, Espírito Santo, me faz conhecer esse fogo. Me faz entender o que é isso. Quando nós conhecemos a presença de Deus, quando nós estamos em Deus, aí nós começamos a entender o que aquela canção diz. A tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você. Porque tudo na nossa vida que nós passamos, até as coisas ruins, fazem parte do propósito de Deus para mim e para a tua vida, porque elas estão produzindo em nós, a Bíblia diz, um peso de glória eterno. Se coloque de pé. Deixa a presença de Deus encher a tua vida. Eles estavam todos orando, eles estavam todos reunidos para inaugurar o templo, para inaugurar a casa do Senhor. Salomão orou, Salomão clamou a Deus, e a glória encheu aquela casa. A glória de Deus invadiu a casa, a glória de Deus encheu a casa. Tamanho poder de Deus que eles não conseguiam ficar em pé, porque eles tiveram que se inclinar com o rosto em terra, prostrados.
louvando e adorando a Deus. Louvando e adorando a Deus. Salomão não trouxe uma palavra para eles. Salomão não pregou para eles. Não, ele só orou. Se você for ler a oração de Salomão, ele nem estava pedindo para Deus isso. Mas Deus veio com a sua presença. Deus encheu a casa. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Se você não tinha lenha, se a lenha tinha acabado, porque às vezes isso acontece. Às vezes dá vontade de parar, às vezes as circunstâncias elas querem nos matar, elas querem nos sufocar, elas querem nos fazer desistir. Principalmente para você líder, para você pastor. Porque você tem que dar conta da sua vida e da vida dos outros, da vida de quem vem até você. E às vezes o fogo começa a abaixar, começa a diminuir. E precisa ter força para ir lá cortar madeira e jogar lenha. Precisa ter força. Precisa ter coragem, às vezes, de sair no meio da noite, atrás da lenha. O que é isso, pastora? Precisa ter coragem de acordar de madrugada para falar com Ele. Precisa ter força para tirar pelo menos 1 hora do dia para falar com Ele. Isso está representando você buscando a lenha. Consegue se imaginar nessa situação, em buscar a lenha? É orar de madrugada, irmão, é jejuar. É falar com Deus durante o dia. É escutar uma canção e dizer: Deus, essa canção é para você. E buscar a lenha vai te custar o seu sono. Buscar a lenha vai custar algumas horas suas com os teus filhos. E buscar a lenha vai te custar ficar descansando em casa para ir para o culto. E buscar a lenha vai custar você estar passando mal, mas vir cultuar a Deus. E buscar a lenha vai custar você enfrentar os seus medos, as suas inseguranças, as incertezas. E buscar a lenha é um ato de fé. É um ato de viver no futuro. E buscar a lenha é pensar: Senhor, agora eu estou buscando a lenha, mas daqui a pouco eu vou estar tirando a cinza e lançando ela para queimar no altar. Ei! E buscar a lenha vai te custar. E buscar a lenha vai te custar um preço. O Rafinha estava pregando aqui, vai te custar algo que te custe. Buscar a lenha às vezes vai te fazer dormir só 3, 4 horas por noite. E buscar a lenha significa você pedir perdão. Significa você perdoar. E buscar a lenha é um ato de humildade. Porque não é todo mundo que quer cortar madeira hoje em dia. Não é todo mundo que quer fazer a parte pesada. Vai buscar a lenha agora, irmão, vai. Eu estou te convidando nessa noite, busque a lenha agora. O que é que te custa? Busque a lenha. Buscar a lenha vai tirar suas